agora o assunto. Vamos a mais um trecho da entrevista. Olha, ele responde pelos seus atos. Eu não tenho nada a ver com essa história. Tem apenas não um cheque. 10 cheques de R$4 mil, na verdade. Que eu conheço desde 1984. Foi meu soldado na Brigada Paraquedista. Depois foi trabalhar no gabinete do meu filho, deputado estadual. Sempre gozou de toda a confiança minha. E mais de uma vez... Você está falando de Fabrício Queiroz. Eu já pensei para alguns outros funcionários também. Eu dou essa liberdade e não vejo nada demais nisso aí. Não cobro juros, nada. Ele falou que vendia carros. Eu sei que ele fazia rolo. Agora, quem vai ter que responder é ele, tá? Agora, o COAF fala em movimentação atípica. Isso quer dizer que seja ilegal, irregular. Pode ser. Agora, outra coisa tem que deixar bem claro. Não são R$1.200.000, são R$600 mil. E outra, se tiver algo errado, que pague a conta quem cometeu esse erro. Agora, você pode ver, nesse pente fino que o COAF passou dentro da Câmara, pegou 17 funcionários, 18, né, que tinha movimentações atípicas, né? Esse Queiroz, segundo o COAF, R$1.200.000, na verdade R$600 mil, mas vários outros tinha de 5 milhões, 10 milhões, que até 40 milhões de reais, ninguém toca no assunto. Todos têm que pagar, não interessa se desviou R$1 ou 40 milhões de reais. Tem que pagar os que, porventura, essa movimentação foi irregular. Bom, nós tivemos, inclusive, vários deputados presos por causa dessa operação lá na Alerj, no Rio de Janeiro. Fabrício Queiroz, que era assessor do filho de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Vamos começar de novo lá pelos Estados Unidos. Rodrigo Constantino, você achou a justificativa plausível? Muito ruim. Jogou a batata quente para mim. Você é o primeiro a falar desse assunto. É lamentável esse trecho também, né? Quer dizer, eu sei dos rolos dele. Quer dizer, essa frase precisa de explicação. Essa frase tem que ser cobrada pela imprensa. O que ele quis dizer exatamente com isso? Eu sei de rolos dele. É muito grave, né? E tudo isso fede. Rodrigo. Diga, Carlos. Só para fazer uma justiça, não sei se melhora a frase, mas o que ele disse precisamente é o seguinte: eu sei que ele fazia rolo. Foi o que o Bolsonaro disse, só para dar a aspa precisa. Tá, não, perfeito. E continua sendo muito esquisita, né? Quer dizer, tem que cobrar, então, que rolo é esse que eles tinham conhecimento. Que tipo de rolo, né? Pode não ser só com carro. A questão é que não fica muito clara, né? Eu acho que isso que o André quis ressaltar também, eu comentei aqui no Jornal da Manhã, eu concordo plenamente com o Rodrigo que é preciso cobrar do Jair Bolsonaro uma explicação. Mas é que ele usa o verbo no presente, fala, eu sei que fazia rolo. Então, pode ser que ele saiba a partir das notícias que surgiram, é preciso confrontá-lo para saber se ele sabia antes dessa venda e revenda de carros, né? E obviamente ele usa essa linguagem coloquial de rolo, fica parecendo algum trambique, alguma coisa irregular, né? Mas também é usada essa expressão para troca, para revenda. Então é preciso ser confrontado, é preciso esclarecer. A fala saiu truncada. Não, tá perfeito, Felipe. É bom lembrar isso porque foi uma das interpretações benevolentes que eu tive. Eu falei assim, de repente ele errou o tempo verbal e tá querendo dizer que, tá bom, eu sei que ele, agora eu tô sabendo que ele faz essas coisas daí. Ele precisa explicar. Agora, toda essa história envolvendo o Queiroz e o Flávio Bolsonaro é estranha. E a postura reativa do presidente, ainda que compreensível, é óbvio, né, de diminuir o montante, porque 600 mil para quem ganhava 20 e poucos mil, aí já não soa tão estranho, tudo isso eu entendo. Agora, falar dos outros, né, que foram vários que foram pegos pelo COAF com movimentações atípicas. A Denise já lembrou que alguns estão presos, mas independentemente disso, ele é o presidente da República. O filho dele é o filho do presidente da República com uma participação ativa em sua campanha e em toda a luta política do clã Bolsonaro. E além disso, ele vence com um discurso de quase purismo jacobino em relação à ética. Então, é apenas natural que a cobrança e que os holofotes recaiam muito mais sobre ele. E, além de tudo, a sua esposa, a primeira-dama, parênteses, que fez um belo discurso em Libras no dia de posse, a sua esposa, a primeira-dama, recebeu um cheque desse amigo de longa data envolvido aí supostamente em rolos. Então, tudo isso é muito ruim, chama atenção, tem cheiro de laranja ou daquela coisa, no mínimo, de você abocanhar ali uma fatia do salário dos seus assessores. É o que se faz na prática no baixo clero na Câmara. Sim, ninguém nega isso. É lamentável se a própria família Bolsonaro entrou nessa. Agora,
isso exige mais cobrança, mais explicação e mais investigação. Para responder de forma bem objetiva a sua pergunta, Denise, eu não considero satisfatória nenhuma resposta dada até agora, nem pela família e muito menos pelo próprio Queiroz. Perfeito. Agora vamos ao Andreasa, já fazendo as considerações finais em relação a isso, em relação a essa semana. Foi uma semana de muitas informações, muitas sinalizações de medidas nas várias áreas. Andreasa. Esse episódio Queiroz tem muito antes a ver com o Flávio Bolsonaro, com o gabinete do Flávio Bolsonaro. À medida que as coisas não se esclarecem, talvez por motivo de saúde, sabe-se que o Queiroz foi submetido a uma cirurgia, etc. e tal, mas à medida que o tempo passa e não é esclarecido, sendo ele ex-assessor do Flávio e sendo, portanto, o problema antes do Flávio, à medida que o tempo passa, o Jair Bolsonaro toma posse e transfere obrigatoriamente, porque o Flávio Bolsonaro faz parte de um clã político que se elegeu com um discurso de moralidade, transfere o problema para a presidência da República. Esse é o problema do Jair Bolsonaro. A transferência da crise para o seu gabinete uma vez que assumiu. A transferência da crise para o terceiro andar do Planalto. Esse é o drama. O rolo do Fabrício Queiroz, seja qual for, no melhor cenário, mostra que o gabinete do Flávio Bolsonaro operava bagunçado, uma esculhambação como todos aqueles da Alerj. No melhor cenário. Porque a pergunta que se faz é a seguinte: quem trabalhava ali? O Queiroz fazia rolo, vendia carro, uns dizem que fazia agiotagem, sabe-se lá o que mais. A filha do Queiroz, que trabalhou no gabinete do Flávio e depois no do Jair Bolsonaro, era dublê de personal trainer e assessora parlamentar. Um outro assessor morava em Portugal. Quem trabalhava nesse gabinete? Isso também precisa ser cobrado, independentemente de gravidades maiores, não nos esqueçamos disso. No caso específico da possibilidade que o Queiroz coletasse dinheiros para o tal do Rachid, um caixinha dado para o Flávio Bolsonaro, isso é uma história que precisa ser apurada longamente, é outro assunto, mas que a coisa ali não cheira bem, que havia coisa errada, está dado que havia. E enquanto o Queiroz não vier a público se pronunciar sobre sua atividade, o problema do Flávio Bolsonaro se transfere para o gabinete do pai do presidente da República. Agora, Felipe, falta de fato o depoimento de Fabrício Queiroz. Ele também deu uma entrevista com pouquíssimas explicações. Foi quando ele veio com essa história de carro, de que ele fazia o tal rolo com o carro, pelo menos em relação a isso ele admitiu. Quis puxar para ele a responsabilidade, isentando a família Bolsonaro, mas tudo muito mal esclarecido. E ele deu uma entrevista, por que não prestar um depoimento? Exatamente. Para isentar, a melhor maneira é você contar uma história que seja absolutamente plausível e que isente por si só, pela própria narração dos fatos. O que ele fez foi um apelo, tipo, parem de se preocupar, de responsabilizar, isso não é problema deles, isso é problema meu, isso é um apelo. Um apelo não serve para provar nada. É óbvio que o Ministério Público, quando tiver a oportunidade de ouvi-lo, vai cobrar explicações melhores e vai, evidentemente, fazer a investigação que tem de ser feita para além da coleta do depoimento, porque muitas vezes, como a gente tem visto em todas essas investigações de corrupção, o sujeito que está alvejado, que está enrolado, ele às vezes cria uma versão que é melhor para a defesa dele. E a investigação tem que colher outras provas para ver se ele está falando a verdade ou se não está. É claro que desgasta a família Bolsonaro como um todo, é claro que é um problema primariamente do gabinete do Flávio Bolsonaro, quer dizer, na melhor das hipóteses, há um problema de gestão, porque como assim o Flávio Bolsonaro não sabe que 9 assessores repassam dinheiro para a conta do Fabrício Queiroz, né? O Jair Bolsonaro fez várias amenizações em relação a esse tema. Algumas são simples constatações da realidade, bastante legítimas. A movimentação de R$1.200.000, são 600 mil que entraram, 600 mil que saíram, quer dizer, eles tentam dizer que não é tanto assim. E ele faz outros, mas ele fez uma acusação, porém, quebraram o sigilo dele bancário sem autorização judicial, cometeram um erro gravíssimo. Então ele está reclamando aí do processo de investigação, que foi aquela operação Furna da Onça, que alvejou vários deputados, levou para a cadeia e acabou pedindo também essas movimentações ao COAF dos funcionários da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e houve esse efeito colateral para a família Bolsonaro, porque se descobriu a movimentação suspeita de um assessor. Então o Ministério Público do Rio de Janeiro vai ter de responder e explicar como é que foi essa quebra de sigilo, se isso ocorreu de forma natural, absolutamente legítima. Mas fica o desgaste porque houve um repasse também de
de R$24 mil, identificado pelo COAF, que o Bolsonaro depois disse que na verdade foram 40 mil, até aumentou o valor, para a conta da primeira-dama, atual primeira-dama, na época era a futura primeira-dama Michele Bolsonaro, que o Bolsonaro disse que era para ele, pagamento de uma dívida que foi se acumulando, né? Ele disse que emprestou dinheiro, emprestou R$40 mil para o Fabrício Queiroz e ele pagou. É claro que quando você analisa tudo isso e sabendo da tradição, tanto na esfera estadual quanto federal, dessas caixinhas parlamentares, fica parecendo que é aquilo. E o sujeito contou uma história, não vou dizer bolou, porque ele ainda vai ser crivo aí da investigação, ele contou uma história que não é, ele alega que não é isso, que não é o esquema da caixinha parlamentar, mas a suspeita continua, porque as provas não estão demonstradas. Então a suspeita recai sobre ele, que pode ter tido um esquema sozinho, solitário, tanto de caixinha parlamentar, quanto outro esquema de compra e revenda de carro que pudesse ter gerado essa movimentação, pode ter tido esses esquemas sem o conhecimento do Flávio Bolsonaro e do Jair Bolsonaro, pode ter havido um esquema com conhecimento só do Flávio Bolsonaro, ou pode ter havido um esquema com conhecimento do Jair Bolsonaro, da Michele Bolsonaro. Quer dizer, existem todas essas hipóteses apenas por especulação lógica, não estou acusando ninguém, eu estou dizendo simplesmente que todas essas suspeitas pairam no ar enquanto a história não for esclarecida, e claro que desgasta a presidência da República. E fica a suspeita, inclusive, de que ele não foi depor nos primeiros depoimentos marcados pelo Ministério Público para arrastar esse caso, deixar o Flávio Bolsonaro tomar posse no mandato, deixar o Jair Bolsonaro virar presidente, porque existe aquela regra de não poder ser investigado, não poder ser condenado, existe até uma discussão sobre fatos relacionados a períodos anteriores ao mandato, então eles agora ficam protegidos com o mandato, o Flávio Bolsonaro e o Jair, e o fato é que o Ministério Público tende a avançar nessa investigação, assim como na investigação sobre todas as movimentações suspeitas detectadas pelo COAF. Em primeiro lugar, o maior volume de dinheiro foi movimentado pelos 4 assessores do deputado estadual André Ceciliano, do PT, que por acaso é o atual presidente em exercício da Alerj. Então também é muito grave. Eu, como cidadão fluminense, como carioca, morador, nascido no Rio de Janeiro, quero também saber dos outros casos. Exatamente, todos esses temas que foram abordados na entrevista de ontem, que nós discutimos hoje, vão ser pauta para muitos programas, para muita discussão aí nos próximos meses, que são medidas aí fundamentais da gestão Bolsonaro, a questão de armas, a questão da reforma da Previdência, ajuste fiscal, tributação e essa explicação que Fabrício Queiroz ainda está devendo a toda a sociedade. Rodrigo Constantino, muito obrigada pela sua participação. Uma ótima tarde, Denise. Agora à tarde também aí nos Estados Unidos, né? Agora já, oficialmente. Andreasa, aí do Rio de Janeiro também, muito obrigada, uma boa tarde. Tchau, pessoal, daqui a pouco eu volto, hein? 3 em 1. Isso mesmo. E Felipe, obrigada pela sua participação. Muito obrigado, Denise, Carlos Andreasa, Rodrigo Constantino, um grande abraço para vocês e a todos os ouvintes da Jovem